Olá, meus amigos! Hoje eu vou ensinar para você como trabalhar a sua casa, sua residência a nível numerológico para que você faça desse lar um ponto de atração de dinheiro, para que você faça a sua casa se tornar um imã de dinheiro. Quer atrair muito dinheiro para sua casa, muita prosperidade, muitos ganhos, quer que o dinheiro venha morar na sua casa juntamente com você? Portanto, fique até o final desse vídeo que eu tenho certeza absoluta que você vai adorar. Meus amigos, eu tenho percebido que tem muita gente que vem assistir os vídeos aqui e não se inscreveram ainda no canal. O que você está fazendo que ainda não se inscreveu? Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixa o seu like, deixa o seu curtir logo no início. Ao final desse vídeo, deixa um comentário se você gostar. E aguardem sempre novidades. Meus amigos, nós vamos conversar sobre numerologia cabalística aplicada a casas. Eu já fiz outros vídeos nesse canal falando um pouco mais sobre isso, mas recentemente eu fiz um vídeo falando sobre senhas bancárias. E eu compartilhei aqui uma tabela da numerologia cabalística que a gente utiliza para mensurar aí a harmonia dos números, dos arquétipos pessoais com relação aos nossos dias de nascimento. Eu vou compartilhar novamente essa tabela com você agora e vou olhar nela aqui para que você entenda como que funciona. Então, ó, vamos lá, ó. Bom, essa tabela é muito simples de compreender. Vou até deixar um card aqui também para você assistir o vídeo anterior onde eu explico de uma forma mais direta para não ficar muito longo esse vídeo. Mas é basicamente assim, ó. Primeira fileira ali, primeira coluna, nós temos ali dia red, que significa dia reduzido. E temos os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, que fazem referência ao seu dia de nascimento e o dia reduzido. O que é um dia reduzido, professor? Por exemplo, quem nasceu do dia 1 ao dia 9, esses são os números que fazem referência. Quem nasceu do dia 10 até o dia 31, de qualquer mês, esses dias têm que ser reduzidos. Por exemplo, dia 10 é 1 mais 0 do 10, volta a ser 1. Aí você vai olhar na primeira coluna o número 1. Quem nasceu dia 11, dia 20, dia 29, por exemplo, de qualquer mês, vai olhar o número 2. Por quê? Porque o 11, 1 mais 1 é 2. O 20, 2 mais 0 é 2. 29, 2 mais 9 dá 11, que vai dar 2 também, nessa soma reduzida. Isso se chama redução teosófica. Essa redução faz com que nós cheguemos nesses números dessa primeira tabela, tá? Dessa primeira fileira da tabela, melhor dizendo. Por exemplo, eu dei o exemplo do meu dia de nascimento. Eu nasci no dia 6. Mas, se eu tivesse nascido no dia 24 ou no dia 15 de qualquer mês, eu também utilizaria a coluna do número 6 ali. Porque o 6, ele é a redução de um 15 e de um número 24. Bom, a matemática disso eu já disse que é muito simples. É só você conferir alguns outros vídeos que nós já fizemos. E vamos adiante, ó. Segunda coluna dessa tabela temos os números harmônicos. Os números que estão dispostos para mim e para você de acordo com o nosso dia de nascimento e que fazem uma perfeita harmonia numérica, ou seja, são esses os meus arquétipos pessoais que eu posso utilizar em senhas bancárias, em número da minha casa, placa do meu carro, enfim, tudo aquilo que está direcionado para mim. Então, são esses os números harmônicos. Achou qual é o seu dia reduzido ali na primeira coluna? Segunda coluna, veja quais são os seus números harmônicos. Terceira coluna está escrito neutro, que são os números que eles não são harmônicos diretamente, mas eles não são incompatíveis. Você pode usar esses números aí que eles serão bem utilizados. São os neutros. E na última coluna, nós temos ali os números incompatíveis. Esses você não pode usar nunca. Nada que faça referência a você pode ter ali, por exemplo, um número incompatível. Bom, dito isso aqui, eu já expliquei no vídeo anterior. Vou deixar o card para você assistir. Vamos falar de numerologia da casa. É muito fácil você entender a matemática disso e principalmente colocar isso em ação na sua casa. Você pode fazer isso hoje mesmo, se você quiser. Por exemplo, você identificou pelas colunas ali quais são os seus números harmônicos. Então vamos dar um exemplo. Vou usar o meu exemplo sempre, né? Eu nasci no dia 6. Então veja aqui na coluna dos números harmônicos, os números que são harmônicos comigo são o número 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 9. Qualquer um desses números poderia ser uma casa onde eu moro, entendeu? Hoje eu moro numa casa que tem o número 464. Faz a soma desses números para você ver. No final vai se reduzir a um número 5, que é plenamente harmônico e compatível comigo. Mas dá uma olhada, por exemplo, no número da minha esposa. Carol nasceu em um dia 20. O número 2 é um número que faz referência
Todos os números são harmônicos para quem nasceu no dia 20, ou no dia 2, ou no dia 11, ou no dia 29. Portanto, esse 5, que é harmônico para mim, também é harmônico para Carol. Então, a nossa casa vibrando em 5 vai ser muito bom para mim e vai ser bom para ela também. Um grande erro que acontece com as pessoas que querem utilizar numerologia é que eles consideram apenas a numerologia relacionada a ela. Então, a esposa vai lá, considera o número dela, os números harmônicos dela e coloca o número da porta da casa dela, enfim, faz harmonia numérica. E aí o que acontece? Se o marido dela não é harmônico com aquele número, por exemplo, vamos supor que ele seja incompatível, vamos supor que ele seja uma pessoa igual eu, nascida no dia 6, ou no dia 24, ou no dia 15 de qualquer mês, e ela queira colocar, por exemplo, um número 8, né? A minha casa vibrando em 8 seria ótimo. Eu vou falar aqui o significado de cada uma das casas, presta atenção, daqui a pouco eu digo, mas vamos supor que a pessoa coloque um número 8 numa casa, que é uma casa que atrai dinheiro, prosperidade, está diretamente ligado a energia do êxito material, que é o número 8. Mas o sujeito que mora ali, ele tem o número 6, o número de nascimento, e os números que são gerados ali, dentre eles o número 8, ele é incompatível. Sabe o que vai acontecer? Se para a esposa for compatível, ótimo, para ela vai ficar tudo bem. E para o marido, o que acontece? Ele começa a ficar com as coisas bloqueadas na vida financeira, porque ele está morando numa casa que é incompatível para ele. Então isso é muito perigoso. Então eu vou te ensinar agora a você fazer esse cálculo simples, calmo, natural, para você conseguir harmonizar os seus números harmônicos e também os números harmônicos de todas as pessoas que moram na sua casa. Se mora aí você e seu esposo, considere a numerologia dele. Se mora esposo, filho, filha, tio, tia, mãe, vó, enfim, todas as pessoas você tem que olhar nessa tabela que eu coloquei e entender os pontos de harmonia numérica para cada uma dessas pessoas para conseguir achar um número que seja compatível com todos. Via de regra, você tem uma casa que tem muita gente, o número 2 é um coringa, tá? Então coloque a casa para vibrar em 2. Aí você vai ver nos significados que eu vou falar que o 2 é uma casa de harmonia, uma casa de cumplicidade, uma casa onde tudo está estabilizado, calmo, tranquilo, é uma casa muito boa, muito feliz. Mas vai ter gente que vai querer uma casa 8, que o 8 é diretamente o número da prosperidade. E aí, professor? Queria uma casa 8, mas mora muita gente na minha casa. Gente, vai por mim, coloca uma casa número 2, porque daí todo mundo ali vai ser capaz de entender e captar essa vibração e conseguir trabalhar as energias do dinheiro de forma pessoal para que seja abençoado, ou seja, não vai haver nenhum bloqueio. Como que eu faço o cálculo, professor? Primeira coisa, o número da porta da sua casa ou o número do seu apartamento. Presta atenção, se você é como eu, que mora numa casa que está numa rua, num bairro, você vai considerar somente o número da casa, que é a vibração interna. Você só quer harmonizar dentro da sua casa. Você não quer considerar aspectos de uma vibração maior, como, por exemplo, é utilizada para uma empresa. Não é necessário se você mora ali, que é uma harmonia legal para sua casa. 464 é o número da minha. Qual é o número da sua? Você vai fazer o número, o cálculo desse número, somou esses números aí, vai gerar uma dezena, muitas das vezes, e você vai reduzir isso, vai somar até sobrar um único número. Esse número que sobrou aí é o número da sua casa. E você vai ver, dentre os significados que eu vou colocar aqui, se você se identifica com ele e se esse número é um dos seus números harmônicos ou é um dos números harmônicos das pessoas que moram na sua casa. Essa é uma das formas de se fazer a numerologia da casa. A segunda forma é você, por exemplo, que mora em um prédio, você mora num apartamento. Então você tem que considerar o número do prédio mais o número do seu apartamento, o número da porta. Número do prédio mais o número da porta do seu apartamento. E isso vai gerar vibração interna. Se você, por exemplo, mora em um condomínio, que tem ali o endereço do condomínio mais o número do condomínio, lá dentro nós temos o bloco, lá dentro nós temos a quadra, lá dentro nós temos a rua e lá dentro nós temos o número da casa. Você tem que considerar o número de cada um deles. E se no bloco existe lá, por exemplo, bloco A, bloco B, bloco C, existe também uma tabela da numerologia cabalística que eu já compartilhei. Eu vou deixar aqui abaixo o link do nosso Instagram, que está ali numa aba escrito destaques, as tabelas da numerologia cabalística. É só você clicar ali e ver quais são as letras correspondentes ao número desse bloco para você fazer esse cálculo. Parece que é difícil, mas não é não. Uma vez você feito esse cálculo, você vai identificar quais são as vibrações da sua casa e vai conseguir se adequar, se adaptar à melhor vibração, tanto para você quanto para as pessoas que moram com você. Por exemplo, uma casa número 1 é a casa que é indicada para pessoas
que são independentes e, por exemplo, moram sozinhas. É a casa de uma pessoa solteira, é a casa de um rapaz, de uma menina que está estudando numa república e ele mora sozinho, ele está ali cuidando da vida dele, cuidando dessa parte aí que está relacionada à própria independência. Não é uma casa muito indicada para casais ou pessoas que têm uma família um pouco mais numerosa, não é interessante. Essa vibração vai deixar as coisas um pouco mais restritas, né? As pessoas vão sentir um peixe fora d'água numa casa que tem essa individualidade toda. Não é muito interessante. Número 2, uma casa número 2, como eu disse, é aquela que abraça todos. É uma casa de harmonia, uma casa de cumplicidade, é uma casa de agregar, de ajuntar. É uma casa perfeita, muito boa. Ela é ótima para famílias numerosas. Gente que mora, muita gente na casa, é ótimo. Uma casa de número 3 é uma casa onde existe muita comunicação, muita conversa, muito diálogo. Tem que tomar cuidado com os excessos de tudo isso, porque senão fica uma casa muito bagunçada em termos de fofoca e até de gritaria, até de briga, discussão, se as pessoas não entrarem num certo equilíbrio dessa vibração. Número 3 é o número da criatividade. Então é uma casa muito produtiva, uma casa onde o dinheiro flui, é uma casa onde tem harmonia, onde tem conversa, onde tem diálogo. É muito legal, é muito interessante. Casa de número 4 é uma casa que não é indicada para uma residência, nunca, definitivamente. Não deixe sua casa vibrando em 4. 4 é um número que está diretamente ligado à rigidez, disciplina, é mais indicado para empresas de determinados segmentos. Então 4 não é legal ter em casa. Uma casa número 5, como por exemplo é a minha, é uma casa que está totalmente direcionada a uma força de liberdade, prazer, de festa, muito entra e sai, muita gente. É uma casa que geralmente fica bagunçada, porque faz a faxina, limpa, tá tudo perfeito. Daqui a pouco, da meia hora, tá tudo bagunçado de novo. Por quê? Porque o 5 tem essa coisa do movimento. Então, eu gosto dessa coisa de movimento. Na minha casa tem que ter movimento, tem que ter giro, tem que ter fluxo. Então, eu gosto do 5. Uma casa número 6 é a casa mais perfeita para uma família. Número 6 é o número do amor. Então, quando você coloca uma casa para vibrar em 6, a harmonia do amor, da cumplicidade, da diplomacia, do agregar, da família, de tudo aquilo que tem a ver com um lar acolhedor, é a casa de número 6. É perfeito, tá bom? Eu já morei numa casa número 6, também ótima. Eu tenho o número 6 como um dos números harmônicos. É perfeito, é maravilhoso. Uma casa de número 7 é uma casa mais introspectiva, tem uma força mais voltada à espiritualidade. É uma casa boa para se ter um altar, para se ter um ponto de leitura e meditação. É uma casa onde as coisas são mais silenciosas, mais pacatas, tudo muito limpinho, tudo muito organizado, de uma forma até muito parado, né? Até muito estagnado, se é que eu posso utilizar essa palavra. Mas é uma casa ótima, é uma casa muito boa também. Casa de número 8 é a casa das pessoas que estão diretamente ligadas a uma energia financeira. É a casa de empresários, de pessoas que trabalham por conta. É a casa das pessoas que gostam de dinheiro, que vibram prosperidade, que querem ganhar muito dinheiro. Professor, mas essas casas todas que o senhor falou antes do 8 aí, não tem isso aí? Até tem esse negócio. Só que o 8 ele é um número que está diretamente ligado ao fluxo financeiro. Então, quando o número 8 ele é trabalhado numa casa e eu estou em harmonia com ele, e ele está em harmonia comigo, e as outras pessoas também estão, aquela casa geralmente é uma casa que tem muito dinheiro, muita fartura, muita prosperidade, e é muito legal, é muito interessante ter uma casa assim. Infelizmente, como eu disse no início, eu não posso ter uma casa 8. Para mim, os números de fluxo e de poder são o número 3 e o número 6. E eu vou fazer um novo vídeo aqui falando, né, mostrando quais são os números mais indicados para você, para a atração de dinheiro. Então, aguardem novidades. Casa de número 9 é uma casa que também não é tão indicada para uma residência. Por quê? Porque o 9 é um número de muito acolhimento. Uma casa número 9 é aquela que tem sempre alguém batendo palma para pedir ajuda, para pedir dinheiro. É uma casa onde você perde um pouco a privacidade. As pessoas chegam e não querem ir embora mais, porque é uma casa muito acolhedora, muito gostosa, por assim dizer. Tanto que 9 é o número mais indicado para templos religiosos, para mesquitas, para ONGs, para escolas, hospitais, lugares que existem para cuidar de outras pessoas. Para uma casa é ruim? Não necessariamente, mas você tem que estar preparado para lidar com essas energias específicas. Casa de número 11, casa de número 22, não existe. Vai do 1 ao 9 só, tá bom? Todos os números relacionados a essa harmonia de número pessoal não existem em números mestres. Então, é do 1 ao 9. Gostou desse vídeo? Gostou desse conteúdo? Gostou desse tipo de assunto que a gente fala aqui? Numerologia cabalística aplicado a casas? Imagina então conhecer os pontos maiores e mais direcionados utilizando, por exemplo, técnicas do Feng Shui, que está dentro de um curso que
que eu criei que se chama Cura de Casas. E para quem está adquirindo o mapa numerológico nesse mês em especial, está ganhando de presente esse curso. É um curso completo com o professor Wagner, onde a gente fala não só de numerologia cabalística, como eu falei aqui, mas eu falo também de alguns aspectos utilizando técnicas do Feng Shui para harmonizar os pontos internos da sua casa, para potencializar o ganho financeiro, para potencializar aquela questão do amor, dos relacionamentos, a cumplicidade, a diplomacia entre as pessoas. É muito legal, né? É uma promoção que nós estamos desenvolvendo. Além do Cura de Casas, desse curso específico, você também leva o curso de Ho'oponopono e o curso de Banho de Ervas. Quem ainda não tem o mapa numerológico cabalístico pessoal, eu sempre repito, está perdendo tempo. Durante esse mês, nós ainda vamos prolongar essa promoção específica. Então, meus amigos, quem não tem o mapa numerológico, clica aqui embaixo, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, que está no link abaixo. Adquira o seu hoje mesmo. Além do preço estar bem legal, você ainda vai ganhar esses 3 super brindes. Gente, gratidão por você ter ficado até o final. Eu quero desafiar você que ficou até o final a se adiantar em gratidão, deixando um comentário aqui abaixo que expresse a sua gratidão por já ter alcançado alguma vitória, algo que está relacionado àquilo que você vem buscando na vida, seja dinheiro, seja prosperidade, seja algo para melhorar a sua vida como um todo. Coloque aqui: eu, Fulano da Silva, estou feliz e agradecido, pois alcancei uma dádiva financeira, pois estou bem no meu casamento, pois estou bem de saúde, pois estou bem. Coloque um texto de gratidão aqui. Desafio você a fazer isso, que eu tenho certeza absoluta que você, ao se adiantar em gratidão, você trabalha essas forças para o universo e o universo devolve para você em forma de materialização. É isso, meus amigos. Gratidão, fiquem com Deus e até a próxima.